Muito boa noite! Vamos chegando para mais um episódio do programa Cicatrize Mais aqui para vocês hoje, com o tema Como acelerar o processo de cicatrização da ferida que você está tratando. Então, é um tema realmente que é o ouro, né? Que todo mundo quer saber como é que cicatriza mais rápido. Como é que a gente cicatriza mais rápido? E como é que cicatrizar mais rápido vai levar você a ser referência no tratamento de feridas? Boa noite, quem está chegando. Vamos lá, chegando, para a gente começar já o conteúdo, né? Vamos lá. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre quais são os pilares, assim, né, digamos, do processo de cicatrização ideal, para a gente conseguir fazer com que a cicatrização seja mais rápida da ferida, né? Hoje a gente vai ficar um pouquinho aqui falando sobre o que a gente precisa fazer para acelerar realmente esse processo de cicatrização da ferida. Por quê? Porque a gente sofre muito, né? Com muitas feridas de pacientes nossos que a gente vai tentando tratar, e ela tende, né, e as feridas tendem a ter um processo mais lento de cicatrização. E esse processo mais lento vai atrapalhar realmente a gente, o nosso tratamento, nosso plano de tratamento. Claro que vai depender muito também do paciente ter comorbidades, né? Enfim, ter várias coisas que também atrapalham o processo de cicatrização. Mas o que a gente tem que ter em mente, né? O que a gente tem que ter em mente para a maioria dos pacientes e para todos os pacientes, na verdade, o que a gente precisa fazer para, independente da comorbidade dele, não estou dizendo que o paciente que não tem a comorbidade e que tem comorbidade vai tratar da mesma forma, não estou falando isso, tá? Claro que a gente mantendo um processo, né, de atendimento correto, a gente vai sim ter uma boa qualidade na assistência e uma cicatrização ideal num paciente que não tem comorbidades, e o que tem comorbidades também vai ter o processo de cicatrização muito bom, mas claro que o tempo de cicatrização vai ser diferente ainda assim, tá? Mas aqui eu vou passar para vocês uma maneira não, assim, vários pilares para poder vocês tentarem aí já fazer com o paciente de vocês para acelerar esse processo aí de cicatrização, tá certo? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que a cobertura não é a principal, né? O que é de principal para acelerar o processo de cicatrização, tá? Então, a gente vai pensar no conjunto aqui. Tem várias coisas que a gente pode fazer para poder acelerar esse processo de cicatrização. A cobertura é um deles, tá? Claro que a cobertura, a gente tem muitas coberturas no mercado, né, hoje em dia, com alta tecnologia, que a gente consegue uma aceleração da cicatrização também por conta da cobertura, tá? Que é independente mais independente da cobertura que se coloque, claro que precisa fazer um conjunto de coisas para a gente não se pecar em um ponto ou outro, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é na limpeza, na higienização dessa ferida. Lembra que eu já falei por aqui? Higienização da ferida a gente precisa fazer em substituição à limpeza somente, né? A limpeza somente da ferida já foi. A gente já fez isso em muitos anos e a gente viu que ferida de difícil cicatrização não vai cicatrizar somente com a limpeza, tá? A gente precisa fazer a higienização da ferida, primeiro ponto, né? E o que é, Lavínia, higienização da ferida? Estou chegando por aqui agora, não vi nenhum conteúdo seu, então o que é higienização da ferida? Porque quem já me acompanha já entende o que é higienização da ferida, né? Então, o que é higienização da ferida? É um conjunto de fatores que tem 4 fases a higienização. A primeira é a limpeza, realmente, propriamente dita, com o antimicrobiano, principalmente se você está lidando com a ferida de difícil cicatrização, tá? Vamos partir do princípio que a gente está lidando com a ferida de difícil cicatrização, porque aqui a gente vai falar sobre o tema para acelerar essa cicatrização, né? Vamos cicatrizar mais rápido.
Então, a gente já parte desse princípio que a ferida está de difícil cicatrização. Então, vamos acelerar aí essa cicatrização. Como é que a gente vai acelerar? A gente vai fazer a limpeza com antimicrobiano, tá? Limpeza com antimicrobiano. Depois da limpeza com antimicrobiano, a gente sempre vai prestar atenção se a ferida precisa de desbridamento. Gente, a ferida, para a gente acelerar esse processo de cicatrização, o primeiro ponto é a gente precisa fazer limpeza com antimicrobiano, tá? O segundo ponto é debridar a ferida. Lavínia, mas eu sempre, quando tá lá, a ferida com esfacelo, tá com necrose, eu vou e coloco a papaina, eu coloco o hidrogel e eu faço desbridamento, sim, da ferida. Mas eu tô falando de desbridamento ativo a cada troca de curativo, tá, gente? Então, fazer desbridamento ativo a cada troca de curativo é você associar ao desbridamento autolítico ou enzimático, como a papaina, que você já está fazendo, você também fazer um desbridamento instrumental a cada troca de curativo. Então, boa noite. Então, a cada troca de curativo, você vai fazer um desbridamento. Por que, Lavínia? Porque a cada troca de curativo, a gente está acelerando o processo de cicatrização. A cada vez que a gente for lá, pegar um instrumental, pegar uma lâmina e fazer esse desbridamento e auxiliar o organismo a fazer esse desbridamento. Então, olha a diferença da gente pegar uma ferida, certo? Que tem uma necrose, que tem um esfacelo, e aí, essa ferida, eu fico trocando o curativo até de 2 em 2 dias, ou diariamente com o hidrogel. E esperando que o próprio hidrogel e o próprio organismo vá fazendo esse desbridamento autolítico. Vocês entendem que, quando a gente faz isso, a gente vai prolongando esse processo de cicatrização. Se eu pegar essa mesma ferida e a cada vez que eu for trocar o curativo, mesmo colocando o hidrogel, eu sempre pegar essa ferida e ir tirando, pegando o instrumental, pegando uma lâmina e ir tirando, mesmo que seja na técnica de slice. O que é a técnica de slice? É pegar um pouquinho, né? De pouquinho em pouquinho, puxar e sair cortando pedaços aleatórios, certo? Então, esses pedacinhos aleatórios que a gente vai tirando dessa ferida, a gente vai conseguir auxiliar o organismo para a gente conseguir debridar muito mais rápido isso. E quanto antes a gente debridar essa lesão, antes vai ter o tecido de granulação ali, que é o tecido viável. As células epiteliais, que vêm das bordas para o centro, elas só vêm e se unem em camadas em cima de tecido viável, tá? Em cima de tecido viável e de umidade. Então, o que, que a gente está falando aqui? A gente precisa granular a ferida para que acelere esse processo das células epiteliais se multiplicarem para poder fazer o fechamento dessa ferida, né? Então, por que é que a gente vai deixar um produto, né, fazer o desbridamento, seja enzimático, seja autolítico, só ele fazer o desbridamento? O desbridamento ativo faz parte da higienização da ferida. A cada vez que a gente limpar a ferida, a gente precisa fazer um desbridamento. Em qualquer técnica, a técnica que for melhor, que foi de melhor escolha, né, para aquele paciente especificamente, porque a técnica tem que ser personalizada, vai depender muito, né, do paciente. E aí sim, a gente vai conseguir uma aceleração do processo de cicatrização. Esse é o primeiro ponto, né? Tem vários fatores que a gente vai falar aqui hoje que a gente vai acelerar esse processo de cicatrização. Mas entendo que esse é o primeiro ponto, né? Que a gente não vai fazer uma limpeza da ferida. A gente vai fazer uma limpeza, a gente vai fazer uma higienização, a gente vai fazer uma limpeza associada ao desbridamento ativo, tá? E aí, depois disso, o que é que a gente vai ver? Avaliar nessa parte da higienização. As bordas, né? Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente pega uma ferida de difícil cicatrização, o que é que acontece? As bordas, elas estão hipertrofiadas, né? Acontece muito da ferida estar estagnada. Por quê? Porque o próprio organismo achou, né? Entendeu que essa ferida já estava fechada. E aí as células epiteliais pararam de se multiplicar. E aí a borda ficou ali e a borda estagnou, fechou ali. Então a gente precisa também reativar essas bordas. E como é que a gente reativa as bordas? A gente pode fazer cortes superficiais nessas bordas,
fazer aqueles cortezinhos bem fininhos e superficiais, de 1 centímetro de distância de um para o outro, tá? Às vezes menos, meio centímetro de distância de um para o outro. E aí a gente vai fazendo essa estimulação das bordas. Por que a gente faz isso? A gente está cortando novamente as bordas e fazendo com que o organismo envie uma mensagem assim, né, para o organismo, fazendo com que o organismo entenda que ali vai precisar de novo levar todas as células epiteliais para aquele local, levar os macrófagos, levar todo o sistema imunológico também para ali e melhorar, levar os fibroblastos para melhorar a síntese de colágeno, tudo isso para aquela ferida novamente, para não estagnar aquela ferida, entende? Para poder reativar esse processo de cicatrização. Então, esse é outro ponto que faz com que a gente acelere a cicatrização de uma ferida que está estagnada, de uma ferida que é de difícil cicatrização, né? Esse é um outro ponto muito importante, que faz parte da higienização. E o quarto ponto da higienização é o curativo ideal. Aí sim, a vida das bordas. Isso. Aí está reativando a vida, né, das bordas, isso mesmo. Com esse processo, né, que a gente está fazendo. Aí, reativando essa vida, a gente vai conseguir acelerar ainda mais essa cicatrização. O quarto processo, a quarta fase da higienização, seria o curativo ideal. Aí sim, a gente também vai escolher um curativo, claro, que a cobertura acelera o processo de cicatrização, né? No caso de um paciente que esteja com a ferida realmente estagnada, que tem um processo de cicatrização lento, ou que seja uma ferida realmente de difícil cicatrização, segundo o consenso internacional, o que é que a gente faz? Um curativo, ele precisa ser um curativo antibiofilme, além de ser antimicrobiano, e da gente já ter usado para limpeza lá, como da primeira fase que eu falei já, a limpeza com antimicrobiano, a gente precisa colocar um curativo também na ferida, que seja antimicrobiano e antibiofilme, porque já se pressupõe, mesmo que não tenha a confirmação biológica de laboratório, que ali naquela ferida tem biofilme, as feridas de difícil cicatrização por consenso internacional, a gente já tem que tratar como se tivesse biofilme, certo? Como se tem biofilme. Então, a gente precisa colocar um curativo aí nessa ferida que tenha controle do exudato, porque provavelmente a ferida está exudativa, certo? E se ela não tiver exudativa, a gente vai sim manter a umidade da lesão, né? A gente precisa ainda manter a umidade da lesão. O controle do exudato é o princípio básico, assim, do curativo ideal, tá, gente? Isso aí, vou abrir um parênteses aqui nas 4 fases e vou falar um pouquinho desse controle do exudato. Por quê? Porque o controle do exudato, a gente vê muito errando, né? As pessoas errando muito no cuidado, no tratamento de feridas, na escolha da cobertura para controle do exudato. Normalmente, o que a gente faz? A gente tem uma ferida que tem esfacelo nessa ferida. Só que, o que a gente pensa logo? Tem esfacelo na ferida, eu preciso debridar, né? Eu preciso tirar esse esfacelo. E aí a gente pensa no debridante. Quais debridantes que a gente pensa? Ou papaina ou hidrogel. Normalmente é isso, né? Só que aí a gente não percebe que o curativo, a ferida está exudativa. Então, se a ferida está exudativa, a gente primeiro tem que fazer o quê? Qual é a prioridade? A prioridade é as duas coisas, é a gente fazer debridamento e a gente fazer controle do exudato. Não adianta, de maneira nenhuma, a gente colocar um curativo que a gente acha, uma cobertura que a gente acha que vai debridar a ferida, porque precisa tirar o esfacelo dali, sendo que a gente está colocando mais umidade ainda para uma ferida que já está muito úmida. A gente não vai conseguir fazer com que o organismo debride essa ferida, de jeito nenhum. Essa ferida pode até ser debridada pouquinho, bem pouco, mas o efeito contrário de você colocar mais uma umidade numa lesão que está muito úmida, vai ser muito pior. Porque quanto mais úmido está aquela lesão, mais o meio está propício para se desenvolver bactérias. As bactérias, os fungos amam a umidade.
Então, a gente precisa, sim, colocar na cabeça que o controle do exudato vai acelerar demais o processo de cicatrização de vocês, da ferida de vocês. Então, já é um ponto importantíssimo na escolha da cobertura, você controlar o exudato. Então, controlar o exudato, você vai fazer o quê? Uma ferida que precisa debridar e que precisa de um curativo absorvente, porque a ferida está com secreção. Você vai colocar um alginato. Um alginato preenchendo cavidades. Preencher cavidades é outro ponto importantíssimo do curativo. Então, se a gente tem uma ferida com cavidade, a gente não vai colocar um curativo superficial de maneira nenhuma. A gente tem risco ali de colonização e de biofilme, se a gente não preencher essas cavidades. E a gente também tem um risco alto da borda, ela enrolar para baixo, gente. A borda descolada, que tem a cavidade, a tendência, se a gente não preencher essa cavidade, é o organismo entender que, como está difícil, né? Não está difícil dele encontrar outra borda, não está longe, então o que é que ela faz? A borda vai entrando na ferida, porque ali, assim, ela vai encontrar outro tecido epitelial, tá? Para poder colar, né? E aí conseguir unir e aí encerrar esse processo de cicatrização. Então, a gente vê muita borda enrolada para baixo, que é a epíbole, e a gente vê essa borda enrolada para baixo, o que é que a gente faz? Não sabe o que foi que aconteceu, né? E muito provavelmente foi durante o processo de tratamento que não foi preenchido essa cavidade corretamente. A gente precisa preencher a cavidade, esse é outro ponto importantíssimo do curativo. A gente controlar o exudato, a gente preencher as cavidades. Então, como é que a gente vai fazer para debridar uma ferida que está com grande quantidade de secreção? O alginato de cálcio, gente, também tem propriedade para desbridar a lesão. Então, o que, que a gente vai fazer nessa ferida? A gente vai colocar o alginato para controlar o exudato e para, ao mesmo tempo, o alginato fazer o desbridamento também dessa lesão. Então, por que, que a gente precisa escolher somente, para debridar, somente o hidrogel e a papaina, né? Vocês colocam sempre isso na cabeça. Por quê? Porque não estão avaliando a ferida corretamente, não estão avaliando o paciente desde o início, com anamnese, com avaliação realmente do paciente da ferida, né? Porque se avaliar a ferida corretamente, a gente enxerga de outra forma. Então, sem avaliar a ferida, você só enxerga aqui o hidrogel e a papaina para debridar. Então, eu vou colocar um dos dois. Precisa debridar? Vou colocar um dos dois. Não precisa debridar? Vou colocar outra coisa. E é assim, não é assim que funciona, né? O processo de cicatrização. A gente precisa avaliar a ferida. Então, se eu estou avaliando aqui a ferida está com grande quantidade de exudato, eu vou colocar um gel que vai levar mais umidade ainda para a ferida? Não vou colocar um gel. Eu vou escolher uma cobertura que seja absorvente. O alginato, ele é absorvente, ele forma um gel lá dentro e ele também faz debridamento de lesão. Se por acaso a ferida tiver com grande quantidade de exudato, o alginato não está dando conta, Lavínia. Por quê? Porque o alginato é uma fibra mais fina, então ele não é para grandes quantidades de exudato, tá? Então, se a gente vai trocar, agora não tem condições mais de utilizar o hidrogel, então eu posso utilizar uma hidrofibra. A hidrofibra vai ter o mesmo poder de desbridamento do alginato? Não, não vai ter. Mas ela vai controlar o exudato. E depois de controlar o exudato, você pode sim trocar pelo alginato, já que o exudato está em uma quantidade menor. Então, a gente precisa dar prioridade para o que é mais importante, certo? Então, pensem sempre na prioridade que você tem que dar no seu tratamento. Isso sim vai acelerar o processo de cicatrização. No momento da escolha da cobertura, principalmente uma ferida que tem biofilme, que é de difícil cicatrização, você também vai escolher a cobertura que seja com prata, porque é antimicrobiano, com EDTA e com BC, tá? Esse conjunto de fatores da cobertura, ele vai ser ideal para quebrar o biofilme junto, claro, com a limpeza, com o antimicrobiano, com o desbridamento e a reativação das bordas, tá? Os 4 passos da higienização, mais o curativo ideal no final, o curativo que vai sim quebrar o biofilme. Por quê?
Quando a gente faz o uso, por exemplo, da limpeza com o PHMB ele vai ter betaína, ele vai ter tensoativo, que vai ajudar esse biofilme, né, que é essa rede de bactérias, ele vai desprender desse leito da ferida, certo? Então, já de início, a limpeza com PHMB já vai ajudar a desprender esse biofilme. O PHMB, ele vai quebrar o biofilme se a gente só fizer o curativo com a limpeza com PHMB e não fizer mais nada, ele não vai erradicar o biofilme, certo? A gente precisa do tratamento para erradicação do biofilme. A erradicação a gente vai fazer em conjunto. Então, o PHMB vai fazer o quê? Ele vai separar, desprender esse biofilme da ferida, certo? Se ele vai desprender o biofilme da ferida, o que, é que a gente vai fazer depois? A gente vai debridar, né? A gente vai fazer o desbridamento ativo com lâmina instrumental, ok? Fez o desbridamento ativo, o que, é que a gente vai fazer de novo? Limpeza com PHMB novamente, depois do desbridamento. Antes e depois do desbridamento, bora fazer a limpeza com PHMB, porque a gente já vai desprender ainda mais o resto e retirar todos os debris que tenha ficado por ali, por acaso, no momento do desbridamento, certo? E depois que fizer isso, a gente vai reativar as bordas, se for necessário, se realmente tiver estagnada essa ferida, né? E depois que a gente reativar essas bordas, a gente vai fazer o quê? Colocar a cobertura. Colocar a cobertura ideal, a cobertura que seja absorvente, que tenha prata, que tenha DTA e BC. Se por acaso não tiver disponível acesso à cobertura, a esse tipo de cobertura, que tenha prata, EDTA, BC, o que, é que a gente vai fazer? A gente pode colocar uma cobertura só com prata, tá? A gente já está fazendo muito mais do que se a gente colocar o hidrogel, certo? Por quê? Porque a gente precisa controlar o exudato. Então, quando a gente controla o exudato, a gente já está fazendo bastante coisa. Quanto mais a gente controla esse exudato, a gente proporciona um meio que não é muito efetivo para as bactérias, certo? Se a gente não controlar esse exudato, ficar lá cheio de secreção a ferida, a gente está levando cada vez mais risco dessa ferida realmente fazer com que as bactérias formem outro biofilme. Porque se a gente conseguir retirar esse biofilme dali, ou desprender o biofilme com PHMB e não retirar, a gente sem colocar, ainda mantendo essa umidade, esse excesso de secreção de exudato, o que, é que vai acontecer? As bactérias vão se instalar novamente e vão fazer o biofilme novamente. Entendem? Então, por isso que a gente precisa manter todos os passos adequadamente. E você colocar uma cobertura absorvente para controlar o exudato com a prata, que já vai também auxiliar bastante na quebra desse biofilme, já é muito melhor do que você estar fazendo o curativo errado, né? Colocando a cobertura errada. E aí a cobertura errada realmente você não vai conseguir cicatrizar e não vai conseguir acelerar essa cicatrização. Então, esse conjunto de coisas que a gente falou aqui é o que vai realmente acelerar o processo de cicatrização. Claro que vou falar mais alguns pontos aqui para a gente acelerar, que a gente não pode esquecer. Eu falei da prática, né, de a gente estar fazendo o curativo, a limpeza, né, a avaliação, tudo isso. Então, o que é que a gente não pode esquecer aqui de maneira nenhuma? A anamnese, a avaliação do paciente, a avaliação toda da ferida desde o começo, mensurando a avaliação da dor, né? Tudo que a gente também já falou aqui em outra live, de como é que se faz, né? Essa anamnese, do que se avalia, né, na ferida. Por quê, Lavínia? Porque você está repetindo? Porque, claro que é um conjunto, gente. A gente está falando aqui na higienização, né, completa da ferida, desde a limpeza até chegar à cobertura, né, ideal, mas a gente precisa entender que antes disso, antes de a gente colocar a mão na massa, é muito importante a gente saber quais são as comorbidades do paciente, se o paciente faz uso de medicação, se o paciente. Como é que você vai saber se você vai conseguir debridar esse paciente, se você não sabe se ele faz uso de anticoagulante? Se ele realmente tem indicação de desbridamento, se ele não tem um membro isquêmico, né? Se você precisa avaliar qual é a doença de base dele, o que causou a lesão, qual é a etiologia da lesão, para poder você entender qual é o processo, né? O que foi que aconteceu para poder a lesão estar ali,
E depois que você entende o que foi que aconteceu para a lesão estar ali, é que você vai sim colocar a mão na massa e fazer tudo isso que a gente falou aqui, né? Da questão do desbridamento, da limpeza do desbridamento, da reativação das bordas e do curativo ideal. Então, é um conjunto, né? Vocês entendem que tudo isso é um processo, e é um processo de atendimento ao paciente muito bem estruturado e organizado, né? É um processo que precisa ser personalizado para o paciente. Então, realmente, na hora que vocês vão fazer essa avaliação, se vocês querem cicatrizar a ferida mais rápido, vocês não podem pular etapas, tá? Não vai pular a anamnese, não vai pular a avaliação da ferida, de maneira nenhuma. E vai direto, a Lavínia disse, né? Que eu comecei falando já da mão na massa, né? A Lavínia disse que a gente tem que ir logo, né? Fazer logo a limpeza com PHNB, que eu já sei. Agora eu tenho uma ferida que não cicatriza, e agora eu já sei, eu vou lá e eu vou fazer tudo isso. Lembra de avaliar, de fazer anamnese. Se você já conhecer a história do paciente, a ferida não está cicatrizando, né? Aí você já sabe, você já tem a história do paciente. Mas lembrem sempre da primeira vez, sempre que vocês encontrarem o paciente, vocês forem atender o paciente, não esquecer de fazer essa anamnese, porque ali tem informações importantíssimas que você pode perguntar e que vai mudar o tratamento do paciente, tá? Alergias também, né? A gente precisa entender o que é que o paciente tem, porque a gente não quer colocar nada na ferida que dificulta a cicatrização, ao invés de melhorar a cicatrização, que vai simplesmente causar uma reação alérgica no paciente e a gente vai retardar ainda mais esse processo de cicatrização. Como a gente está aqui aprendendo a acelerar a cicatrização, né? Cicatrizar feridas mais rápido, e a gente, de repente, vai colocar alguma coisa na ferida do paciente, porque esqueceu lá de perguntar lá atrás, né, ao paciente, a primeira coisa de fazer, se ele tinha alergia. E aí ele tem alergia, você colocou um produto e aí você retardou o processo de cicatrização ao invés de acelerar. Como, né, a gente vai fazer um negócio desse? Porque o que das nossas mãos não pode acontecer isso. O paciente já tem inúmeros motivos para retardar o processo de cicatrização. Já nele, intrínseco, né, todas as comorbidades, tudo que ele tem, já tem esse retardo no processo de cicatrização. Aí a gente vai pelas nossas mãos, retardar ainda mais esse processo de cicatrização. Como é que pode? Né? Não pode. A gente está ali para ajudar e para acelerar ainda mais esse processo, né? Gente, me diga se tem alguma dúvida. Eu falei da anamnese, deixa eu pegar aqui minha colinha. Já falei da anamnese, falei da avaliação, do controle do exudato, de preencher as cavidades, da higienização, curativo ideal. E, sim, e aí, o que que tem, o que que pode ter, né? O que que deve ter, na verdade, o curativo ideal? O que que deve ter o curativo ideal, né? O que é que vocês acham aí? O curativo ideal, o que é que deve ter? A gente nem sempre vai ter disponível o curativo ideal, mas aí vocês precisam entender o que é que precisa ter o curativo ideal para poder a gente acelerar ainda mais o processo de cicatrização, porque o curativo ideal vai sim acelerar o processo de cicatrização. Então, o curativo ideal, ele tem que manter o meio úmido, a umidade do leito da ferida, certo? Precisa manter a umidade do leito da ferida, esse curativo. E precisa manter a umidade fazendo o quê? Equilíbrio de exudato, né? Eu estou mantendo o meio úmido, mas eu não estou mantendo o meio úmido em excesso, certo? Lembra do que eu já falei aqui agora nesse instante, né? Não vamos manter o meio úmido em excesso. Esse curativo, ele precisa manter a temperatura do leito da ferida. A gente tem uma temperatura de aproximadamente 37 graus, que é favorável para a cicatrização. Essa temperatura precisa ser mantida, não dá para a gente simplesmente estar o tempo todo abrindo esse curativo. Quanto mais a gente abrir o curativo, mais expõe o paciente a temperaturas baixas, né? E a outra coisa também que eu costumo ver muito é colocar a papaina gelada, né? No leito da ferida. Então, assim, a gente precisa manter a temperatura dessa ferida. Se a gente não mantiver a temperatura dessa ferida, a gente não vai conseguir oxigenação para essa ferida. Teve alguém que falou de oxigenação aqui.
Agora que eu falei, eu me lembrei. A ferida precisa de oxigênio para reconhecer a cobertura, exatamente. Aí a ferida precisa estar oxigenada, né? A gente não pode deixar o princípio básico, né, da oxigenação ali ao léu. A gente precisa realmente de oxigênio nessa ferida. Para a gente manter o oxigênio, a gente precisa manter a temperatura da ferida, porque mantendo a temperatura, a gente vai fazer com que os vasos que estão irrigando essa ferida e estão levando oxigênio para essa ferida, esses vasos, eles mantenham-se normais, tá? Eles não façam a contração, né? Não façam vasoconstricção, congelado, né? Quando a gente diminui a temperatura, o vaso faz o quê? Vasoconstricção. Se o vaso vai fazer vasoconstricção, ele vai levar oxigênio para essa ferida? Ele não vai levar oxigênio para essa ferida. Então, a gente precisa realmente manter a temperatura, tá? Dessa ferida. Então, absorver o excesso de exudato, esse curativo precisa absorver o excesso de exudato, mantendo a umidade ideal, né? Desse leito. Esse curativo precisa prevenir infecção ou corrigir essa infecção, né? Ser antimicrobiano, né? Devendo ser impermeável às bactérias e que não cause resistência bacteriana, como os antibióticos tópicos normalmente causam, tá? Então, a gente precisa correr desses antibióticos tópicos para a gente não causar resistência bacteriana. O curativo ele precisa permitir a sua remoção sem causar traumas no tecido da ferida. Então, se a gente colocar um curativo, que a gente vai colocar ele e ele vai aderir no leito da ferida, o que é que vai acontecer? A gente vai pegar essa ferida, todo esse tecido neoformado ali, e a gente vai arrancar o tecido neoformado inteiro. A gente vai estar o quê? Retardando o processo de cicatrização. Esse é mais um ponto do curativo que é importantíssimo, que eu esqueci até de falar mais adiante, que a gente precisa levar em consideração. A gente não dá para colocar curativo que vai aderir no leito da ferida. Não dá. Porque se a gente colocar o curativo que vai aderir no leito da ferida, por mais que depois, quando você vai trocar, molhe com muito soro, na hora que você vai tirar, normalmente você vai arrancar, sim, tecido neoformado. E se você arrancar tecido neoformado naquele leito daquela ferida, você vai estar acelerando o processo de cicatrização, você vai ter resultado mais rápido, você vai cicatrizar mais rápido essa ferida. Não vai, muito pelo contrário. Você vai retardar o processo de cicatrização, porque o organismo vai ter que fazer tudo de novo para que forme novamente aquele tecido de granulação que estava ali, certo? Então, não deixar resíduos no leito da ferida. Então, o curativo ele não pode deixar resíduos no leito da ferida. Se tiver um curativo, que normalmente a prata, tem alguns curativos com prata que faz isso. Então, se tiver algum curativo que você colocou na ferida com prata e que ele deixou a lesão cinza, né, acinzentada, já suspende o uso, porque o curativo ele não pode deixar resíduos nessa ferida, tá? Limitar a movimentação dos tecidos em torno da ferida. Então, se você vai colocar um curativo que vai limitar o movimento desse paciente, a movimentação dos tecidos adjacentes, também não é o curativo ideal, tá? Também tem que pensar em tudo isso, na movimentação do paciente e no conforto do paciente, certo? Proteger contra traumas mecânicos. Então, o curativo realmente também precisa proteger contra esses traumas mecânicos. Não dá para a gente deixar fazer uma limpeza numa ferida e deixar um curativo aberto, por exemplo, né? Não tem a mínima condição. Primeiro, porque pode pousar mosca, deixar as larvas lá, e aí a gente vai abrir depois um curativo cheio de miíase, né? Uma ferida cheia de miíase, não pode deixar aberto, ferida nenhuma, tá? Outra coisa, a questão de deixar aberto é que perde calor, né? Perde umidade também, resseca muito a ferida. Então, quanto mais o meio úmido tiver ali disponível, melhor para a cicatrização, acelera o processo de cicatrização. Então, em nenhum momento a gente pode deixar o curativo aberto, tá? Porque a gente vai estar retardando também o processo de cicatrização e também não vai estar protegendo essa ferida contra traumas mecânicos, tá?
E a última questão do curativo ideal é o custo-benefício, né? A gente sabe que existem muitos curativos no mercado, com altas tecnologias que não são baratos, né? A gente precisa realmente avaliar qual é a indicação correta dos curativos, para a gente não estar indicando alguma coisa que seja muito onerosa para o paciente e que não vai resolver, né? Então, a indicação realmente tem que ser precisa e avaliando esse custo-benefício. Por quê, gente? Como é que a gente vai avaliar esse custo-benefício? Porque às vezes a gente deixa de prescrever um curativo, que é o curativo ideal, que a gente sabe que é o curativo ideal, é o curativo que realmente vai funcionar para aquela ferida, por conta do preço, somente por conta do preço. E aí a gente vai colocando outras coisas que a gente julga ser mais barato, né? E vai colocando outras coisas para poder não ficar muito caro, curativo, o paciente não reclamar, né? Tudo isso. E aí a gente não vai acelerar o processo de cicatrização. A gente vai acelerar o processo de cicatrização desse jeito? Não. A gente vai cada vez mais retardar essa cicatrização. E o que acontece quando a gente retarda a cicatrização? Vários riscos, né? Primeiro, o paciente vai ter risco de infecção mais fiel, né? Vai ter mais risco de infecção, vai ter risco, inclusive, de sepse. O paciente não vai voltar à vida o mais rápido possível. O desconforto do paciente, o emocional do paciente, a dor do paciente, tudo isso vai ser prolongado, porque a gente não está utilizando o curativo ideal. E quanto mais tempo essa ferida fica aberta, além de tudo isso que eu falei, ainda tem um custo que se eleva também. Então, por que a gente vai estar escolhendo o hidrogel que é mais barato, e aí a gente escolhe o hidrogel que é mais barato, mas o hidrogel demora mais para cicatrizar? E aí a gente fica com a ferida aberta 2, 3 meses, 4 meses essa ferida aberta, e aí o paciente vai gastar, vai ter esse custo com o hidrogel durante 4 meses, sendo que você vai colocar um curativo mais caro. Se você colocar um curativo mais caro agora, esse paciente vai fechar a ferida em 1 mês e vai ter um custo menor, reduzido, porque quando você bota no papel e faz as contas, né, desse tempo todinho que a ferida ficou aberta, além do custo ficar mais elevado, que a gente não esperava isso, porque a princípio o custo é menor, né? Na primeira vista, assim, quando você faz o cálculo do custo total de todos os meses de tratamento, né, para a quantidade que seria com um curativo mais específico, mais caro, né, de início, mas quando você faz a comparação, às vezes, um curativo que era de início mais barato, no final das contas vai ficar mais caro também. E aí termina que você levou o paciente a risco de uma infecção, de uma sepse, por manter essa ferida muito tempo aberta, e não fez o cálculo direito, levando em consideração o tempo também de cicatrização, né? Então, às vezes, é muito mais interessante você explicar para o paciente que você está colocando curativo, esse curativo não é realmente muito barato, seu fulano, mas ele vai acelerar um pouco mais o processo de cicatrização, o senhor vai ter menos risco de infecção, o senhor vai ter menos risco, né, de ficar até com o emocional abalado, psicologicamente abalado, a gente vai fechar mais rápido, quanto antes o senhor voltar à sua vida normal é melhor, né? Então, se explica para o paciente, gente. Quando a gente explica ao paciente, a gente ativa o gatilho mental da razão. Para todo mundo é assim, funciona a própria mente humana funciona assim. Quando a gente explica a razão, a tendência de aceitação é muito maior do que se a gente não explicar, tá? Então explica para o paciente por que o curativo, e já deixa ele alertado que o curativo realmente é mais caro. E por que ele vai ser mais caro? Porque a sua escolha para o plano de tratamento dele foi essa, né? Deixa muito bem explicado para o paciente que é importantíssimo que o paciente tenha o melhor tratamento, que você consiga traçar um plano de tratamento cada vez mais rápido de cicatrização, né? Que esse plano de tratamento consiga realmente fazer com que o paciente retorne à sua vida e à sua rotina normal o mais rápido possível. E aí você vai conseguir mais resultados também com esse paciente, mais resultados com o paciente e com todos os outros pacientes que você tiver, mais chances de você ser referência no tratamento de feridas. A referência é você tratar a ferida da maneira correta,
rápida e devolver o paciente o mais rápido possível à sua rotina normal. Então, se você tem bons resultados, você vai ser referência no tratamento de feridas. Então, tudo isso que a gente falou aqui vai acelerar realmente esse processo de cicatrização, né? E principalmente a gente explicar para o paciente por que, que a gente está escolhendo e fazendo tudo isso. Tanto desde o começo da limpeza com antimicrobiano até o final do curativo ideal que você escolheu para fazer aquele tratamento, esse plano de tratamento para esse paciente, certo? Então, gente, era isso que eu queria passar aqui para vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Outra coisa, outro recadinho que eu quero dar, que na quinta-feira a gente vai fazer live de perguntas e respostas. Então, todas as perguntas que vocês tiverem aí, podem ir anotando já, daqui para quinta-feira, o que vocês forem encontrando no dia a dia de vocês, vocês vão anotando as perguntas, que na quinta-feira a gente vai fazer live de perguntas e respostas. Então, tragam as perguntas para mim. Às 19 horas a gente faz essa live. Pode ser que eu mude o horário, tá? Pode ser que eu faça um pouquinho antes, um pouquinho à tarde, não às 17, mas aí eu aviso, tá, para vocês. E aí, nessa live de perguntas e respostas, tragam perguntas, porque eu vou responder perguntas sobre coberturas, certo? Coberturas, tragam as perguntas de coberturas que eu vou responder para vocês. Então, se você ficou com alguma dúvida ainda aqui sobre qual cobertura colocar, em qual tipo de ferida, na quinta-feira eu respondo todas as perguntas sobre coberturas, tá certo? Então, até quinta-feira. Um beijo, boa noite para vocês e obrigada por vocês estarem aqui comigo, tá bom? Beijo.